está no ar. News. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou ler para vocês um comentário muito interessante. Esse comentário está no vídeo que o pastor Solon fez com relação à expulsão do pastor Fonseca. Bom, esse vídeo que o pastor Solon gravou sobre o pastor Fonseca, esse vídeo foi gerado justamente porque nós comentamos numa live que nós fizemos no canal Manaim sobre o pastor Fonseca. E por muito pouco ele foi enxotado da Maranata. E aí, porque disse, incitou os jovens a falar: eu te amo, Jesus. Aí uma irmã falou assim: uai, que história é essa de pastor ter sido expulso da Maranata só porque disse eu te amo, Jesus? E puxou um coro ali com os jovens, né? Eu te amo, Jesus, e os jovens se quebrantando e declarando o amor a Jesus, seu amor a Jesus. Como que pode isso? Daí o pastor Solon gravou um vídeo e contou, né, com alguns detalhes que ele lembra da época, já tem muitos anos isso, né? E esse vídeo que ele gravou chama-se Expulso da Igreja Maranata. E foi colocado ontem no ar. Ontem foi dia 7 de fevereiro. Hoje é dia 8 de fevereiro, quando estamos gravando esse vídeo para você. Hoje é 8 de fevereiro e são 4h30 da tarde, 16h30. E o Jorge Carlos, ele disse assim: olha, pastor Solon, meu nome é Jorge Carlos de Sá Lima. Sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, mas trabalho em outra cidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. Acho que o senhor devia falar sobre essas coisas que aconteceram nessa época. Pois é verdade que ninguém saía da igreja nessa época. Ninguém saía mesmo da Maranata. Então eu acredito que a seita nessa época estava no auge dela. Até 2004, 2005, ela estava assim vivendo o auge, a Maranata, de muitos membros. Depois começaram a sair alguns, até que veio o escândalo lá de 2012, 13, né, se não me engano. Saiu, né, mais pessoas saíram. E depois, com a pandemia, com a saída do Anchieta e com o canal simples, Maranata Anátema, aí eu acho que saíram aos baldes, né? Estão saindo até hoje, né? Muita gente saindo, despertando, né? Embora muita gente não admita que foi por causa do canal que saíram, né? Mas a gente sabe que no fundo deram uma olhadinha ali, né? E começaram a perceber que muita coisa estava errada na Maranata. E não foi porque perceberam por si mesmo, né? Não é, como se diz, não é puxando para o canal, não. Mas a gente sabe que a efetividade do canal é muito grande, né? Digamos assim, né? Então vamos continuar aqui. Acho que o senhor devia falar sobre essas coisas que aconteceram nessa época, né? E quando faziam... aí ele disse, né? E que ninguém saía da igreja. Quase ninguém saía mesmo. Acredito também que o pastor Solon foi o primeiro aqui em Brasília. Ele e a família toda, né, incluindo eu e os meninos, né, nós fomos os primeiros que saímos. Não porque fomos disciplinados, mas porque ninguém aguentava mais tanta absurdo ali dentro. Ninguém aguentava mais escutar tanta coisa atravessada, aqueles dons espirituais, aquela doutrina. Nós começamos a perceber que não tinha condições, né? E saímos. Que mais? E que ninguém saía da igreja nessa época, e quando faziam, com sentimento de culpa, devido à formatação imposta e à teologia do medo pregada por Gideoti. E se tinha pessoas que chegaram a sair, às vezes saíam sem entender muita coisa. E com o canal passaram a entender muitas coisas. Eu acredito que o canal veio para esclarecer, né, muitos assuntos, né, muitos tópicos ali que ficou às vezes pendente na mente das pessoas, né? Nesse vídeo, vemos a resposta sobre o crescimento dessa instituição, pois devido a homens como o Senhor e como
o Fonseca, né, o pastor Fonseca e tantos, mas essa igreja crescia, pois até então acreditávamos e Deus, pela sua infinita misericórdia, alcançava pessoas. Eu mesmo levei muitas pessoas na igreja e muito até mesmo se converteram. Então, aqui ele disse que ele levou muitas pessoas na igreja nessa época. Isso já tem uns 20 anos, né? Para mim foi muito ruim se afastar por ver as coisas erradas que estavam fazendo. A Maranata cresceu muito na cidade de Petrópolis, pois grandes homens de Deus foram levantados. Mas depois que me afastei, vi esses mesmos aos poucos saindo. Irmãos, nós estivemos em Petrópolis, 2008, 2009, por aí. Nós estivemos em Petrópolis, 2010, que eu me lembro. Conhecemos muitos irmãos que saíram da Maranata. Nessa época, conhecemos muitos irmãos, né? Eu lembro de um pastor, que ele está sempre, às vezes, comentando aqui no canal, que é o pastor Paulo Fernandes. Nós conhecemos lá, que ele já tinha saído da Maranata. Eu lembro de muita gente. Ali nós conhecemos o Antônio Jorge, a família. Conheci pessoalmente alguns irmãos que até hoje nós temos contato. O José Ricardo foi um. José Ricardo, conheci ele. O José Ricardo veio aqui em Brasília, né, José Ricardo? Se hospedou aqui em casa. Eu lembro bem do José Ricardo, da família, da Dora. Então, nós conhecemos muita gente ao Rio de Janeiro, muita gente que saiu. Não sei como estão hoje as igrejas da Maranata ali, não sei. Mas muita gente ali, olha, pessoas boas, viu, saíram da Maranata. Viu? Conheci muitas pessoas. A Maranata cresceu muito na cidade de Petrópolis, né? Aí, triste história é essa. Seria legal se o senhor chamasse o pastor Fonseca para falar um pouco sobre essa experiência, pois acredito que muitas pessoas estão lá pelo medo que lhes é imposto. Eu mesmo comecei a desintoxicar depois que conheci o seu canal. Porque às vezes a pessoa sai da Maranata, mas ainda continua intoxicada. Irmãos, e para se desintoxicar, leva tempo. Então eu sugiro que você veja os vídeos do canal. Tem outros canais também, muita gente estão esclarecendo os assuntos aí nessa doutrina da Maranata. Tem o pastor Osiel, tem o Rodrigo Macharé, tem outros pastores aí, Joaquim Wallace, que está sempre no Facebook, o Jaime. Peço amizade para eles, vocês vão ficar bem esclarecidos nesse assunto. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus.